questiona se não teria sido melhor eu já partir para um carro grande direto, fazer tudo isso que eu estou fazendo de performance no Vectra ou no Astra, que são os carros donos dessa suspensão e dessa mecânica que eu estou usando. Um carro pequeno com uma pegada de performance razoável, que esteticamente não foge muito do original e que vai surpreender muita gente. A ideia aqui é surpreender as pessoas. Tá de tardezinha, eu tô numa cidade do interior do Paraná, um lugar bacana para sair, dar uma volta e mostrar para vocês o que esse carro tem de interessante. Foi colocado todo o interior do Celta, do Astra, então eu tô com coluna com regulagem de altura e profundidade. Isso ajuda bastante. Tem momentos que você quer colocar o banco numa posição mais esportiva e ter uma regulagem de profundidade é bom. Aí o teto solar elétrico do Vectra, tudo funcionando direitinho. Os freios dianteiros desse carro são do Vectra. Vectra, Zafira, Meriva, Astra, tudo a mesma coisa. Das versões com motor maior, né? Disco de 280mm, pinça grande, com pastilha grande, tem bastante área de contato com o disco. Tá com o disco ventilado, perfurado. O freio desse carro ficou muito bom. Com roda 17, pneu 225, eu tenho bastante área de contato com o chão. E aí, disco grande com pastilha grande, obviamente eu vou ter um freio bom. Se eu quiser um freio muito melhor do que isso, eu vou ter que colocar disco e pinça muito maior, mas aí eu também tenho que pôr um pneu muito melhor. Então, do jeito que tá, para esse motor 2.0, tá perfeito. Os amortecedores também são da suspensão do Vectra. E eu precisei fazer uma pequena mudança na base do amortecedor, onde tem os dois parafusos que prendem na manga do eixo, já que a suspensão embaixo é mais larga por conta do agregado, mas a parte de cima, onde fica presa a ponta do amortecedor e as molas ali, continua na mesma posição do Celta. Então eu aumentei o ângulo de inclinação do pino mestre, e aí para poder ter regulagem de cambagem eu precisei mexer no amortecedor. Mas não foi nada que fosse muito difícil de fazer, não. Normalmente o pessoal que tem carro rebaixado também precisa mexer nesse mesmo ponto para poder compensar a inclinação que a roda faz quando a suspensão sobe demais. Essas primeiras saídas com esse carro estão sendo reveladoras, para poder sentir o que ele tem de problema. Eu tô ouvindo uns rangidos na suspensão. Cada vez que eu pressiono a embreagem ele fica com nheque-nheque. E aí a suspensão também está fazendo algum barulho, tem bateção aqui em cima. Bom, o carro foi praticamente construído inteiro, então é óbvio que vai ter barulho no início. Já teve bastante coisa que eu tive que regular, que eu tive que refazer. E agora que o carro está andando efetivamente, que eu estou conseguindo viajar com ele, mesmo a carroceria ainda não estando pronta, eu já consigo sentir muito mais coisas. Está me surpreendendo. A qualidade de condução tá bacana. Comparado com as primeiras vezes que eu saí para passear com ele ali, para dar voltinha para teste, já tá bem melhor. Os freios traseiros também são do Vectra, porque a suspensão traseira é inteira do Vectra 96. E aí já veio com freio a disco. Em vários modelos da GM, o freio de mão é com lona por dentro e por fora tem o disco só pro freio de serviço do carro. O sistema funciona bem. É disco sólido, mais perfurado, e isso deu diferença. Eu senti que o freio ficou mais agressivo atrás depois que foi feito isso. Esse conjunto de freio a disco nas quatro faz bastante diferença na condução do carro. Teto solar do Vectra. Foi colocado todo o sistema de teto elétrico. Então sobe, desce, tá tudo bonitinho. Os comandos aqui no lugar original. O forro do teto foi pintado de preto para escurecer mais o interior do carro. O painel do Astra também tudo funcionando, ar. Foi colocado o painel do Astra justamente para poder ter um ar-condicionado que fosse bem eficiente, já que as versões com ar-condicionado do Celta são uma catástrofe.
E aí eu já vou ter os comandos de farol de milha, já tudo embutido no painel. Uma coisa parecendo que saiu de fábrica desse jeito. E o som também vai ficar uma coisa simples, tem sub no porta-malas e tal, mas não é uma sonzeira do cacete. Esses bancos vieram do Vectra, que deu o motor, já que o carro foi desmontado inteiro. O mesmo modelo de Astra que deu esse interior também vai dar os bancos, que aí são bancos em estado bem melhor e são um pouco mais confortáveis também. Os vidros elétricos e as travas são do Vectra 96, tudo funcionando original, no sistema que saía da GM lá em 96. Fiz uma adaptação na máquina elétrica para poder funcionar, e aí inteligente, com anti-esmagamento, o filé. Aquele Vectra 96 tem a fechadura perfeitamente compatível com as do Celta. E aí eu só tive que colocar um botão aqui no console para poder acionar a trava elétrica pelo painel. E isso é uma coisa que o Vectra não tinha. Eu já gastei 1.900 horas de trabalho nesse carro. E acabou de passar da metade. Ainda falta muita coisa de acabamento para ser feita. Ainda tem vários detalhes aqui do interior que tem que ser feito ainda. O painel já foi feito a caixa do ar, mas ainda falta parte de filtro, ainda falta a instalação do ar-condicionado, compressor do ar-condicionado, evaporador, condensador. Tudo isso ainda não está instalado. O compressor nem está colocado lá na frente. Aí tem toda a parte de acabamento da forração do chão, que foi colocada só provisoriamente para poder circular com o carro e catar defeito, porque apareceu muito defeito de coisa que foi adaptada e precisa ser ajustada. Então seguramente tem mais 1.000 horas de trabalho nesse carro. E eu acredito que vai ficar dentro das 3.000 horas que eu calculei que levaria para fechar um projeto desse. Tá ficando um carro ágil, gostoso de conduzir, bem agressivo, ele tem a suspensão dura, tem câmbio firme. As coisas todas são mais firmes do que um carro normal, né? Eita, caminhãozinho empurrando aqui, velho. Foi largado o paralama dianteiro, paralama traseiro, foi feito para-choque. Tudo isso para acompanhar a suspensão do Vectra, que é muito mais larga do que a suspensão do Celta, né? Com as rodas 17 ficou mais largo ainda. Eu quero que ele pareça um Celta GSI que saiu de dentro da GM, com essa cara mais esportiva, com essa cara mais agressiva, mas não algo muito agressivo como um body kit, por exemplo, para fazer com que a carroceria ficasse mais larga. Essa pegada de que o carro é original desse jeito agrada bastante e surpreende as pessoas também. Também não vai ser mexido praticamente nada na tampa traseira e no capô, apenas detalhe de frisinho, detalhezinho estético pequeno, espelhos vão ser mudados do lado de fora, mas não é nada agressivo como foi nos paralamas, por exemplo. E os faróis, foi mudado as lentes do farol. Eu peguei o interior do farol do Astra e coloquei dentro do farol do Celta. E você olha, o formato do farol é o mesmo, original do Celta, mas o interior dele, o globo óptico, é duplo e tem uma qualidade de luz melhor que a original do Celta. Falta praticamente só questões estéticas desse carro. Então, depois que tudo estiver pronto, ele vai ser envelopado em um cinza fosco. E aí, isso dá uma cara mais esportiva e mais agressiva também. Esse carro está sendo pensado para ser um GSI puro sangue. 2.0, 16 válvulas, um cara de esportivo, com suspensão de esportivo, com jeito de esportivo. Acho que uma coisa que a GM se esqueceu de um tempo pra cá. Vai ficar bom. Então ficou um carro muito gostoso de pilotar, ficou bom de curva, a aceleração ficou bacana, ele tem boa retomada, boa aceleração. Se eu tiro para ultrapassar alguém, não apanho. E quando as trombetas estão fechadas, o carro fica tranquilo de conversar dentro, né? Abriu, as trombetas do apocalipse tocando atrás. Cada vez que pega um túnel é isso aí. As trombetas do apocalipse tocam. Eu fiz isso com o Celta, mas poderia ter feito com qualquer outro carro pequeno das outras marcas que a gente encontra aí no Brasil. Esse escape, eu queria... O som do escape
escape original, que não incomoda, que você consegue conversar dentro do carro numa boa, mas que quando eu quiser fazer um pouco de bagunça, eu tenha as trombetas do apocalipse prontas para tocarem. Como agora, por exemplo. Então é isso aí, né? Como eu sempre digo, mais um cliente satisfeito e até semana que vem. Se eu não tô na contramão, essa porra.